Fala, nação rubro-negra! Se você gosta de vídeos rápidos com notícias do Mengão, já deixa o like e se inscreve. Aqui você recebe tudo em primeira mão. Sobre o jogo de hoje. Não, primeiramente, obviamente, ninguém gosta de perder. Primeiramente isso, sabíamos que tínhamos hoje uma oportunidade muito importante para achicar nossa diferença na liderança. Lamentavelmente, a gente não conseguiu vencer. Eu assumo meu erro lá no segundo gol. Então é isso, é importante obviamente quando um jogador erra, todo mundo ir para cima para tentar resolver o erro. Acontece muitas vezes quando outros jogadores erram, todo mundo sai para salvar o nosso companheiro. A verdade é que hoje tentamos mais não poder, a gente acho que acaba achando o gol um pouco tarde, sem pouco tempo para poder buscar mais um, mas o time deu tudo e isso é o mais importante. A gente ainda continuamos na liderança, temos um jogo muito importante, mais uma final o sábado aqui contra o Bragantino. E é isso, assim como o Palmeiras perde ponto, a gente podia perder quizás hoje por conta do resultado, que a gente gosta de um resultado, mas a gente tem que continuar. Já mudar a cabeça porque sábado temos mais uma final e a gente tem que vencer para ir na busca do título que a gente mais quer. Rossi, só mais uma pergunta. Você falou sobre os problemas na defesa, é o que tem mais a ver contigo, pela tua posição no campo, mas o Flamengo teve dificuldade de criação no ataque e tem tido em algumas partidas recentemente. Vocês atribuem isso ao quê? É cansaço? O Felipe Luiz já falou de uma necessidade de treinar um pouco mais com o elenco inteiro, que vocês não têm tido tanto tempo para isso? Eu acho que é isso aí, as datas FIFA às vezes são para treinar, a gente ficou muito desfalcado, hoje quizás com um time muito fechado como foi o Fluminense no segundo tempo, quizás com um jogador como a Arrasca, quizás a gente pode fazer a diferença, mas a gente tentou mais não poder, como eu falei. Tivemos chance, quizás não muitas, mas o outro time também se defende, quando todo time joga contra o Flamengo, bota a bunda lá atrás, é difícil entrar, então é isso, agora é continuar, a gente continua a liderança, não temos que esquecer disso, e falta ainda 12 pontos que a gente tem que tentar ir para cima a cada jogo. Muito bem, linha de passe chegando com Vitor Birner, com Paulo Calçade, com Jean Oddi, com Eugênio Leal e com esse campeonato brasileiro maluco, né? Que parecia ali, quando terminou o jogo do Palmeiras, que o Flamengo estava com a faca e o queijo na mão, embora o Fluminense é adversário difícil, é clássico, e olha o que aconteceu, né? Mas estava com a faca e o queijo na mão ali para abrir 5 pontos, falar, ó, acabou o campeonato, acabou a brincadeira desse campeonato, não vai dar mais. E aí o Fluminense faz uma bela partida, um excelente primeiro tempo, passou por cima do Flamengo no primeiro tempo, abriu 2-0, tomou um gol agora no segundo tempo, um gol de pênalti e vence. E tá na briga ali do G6, está definitivamente colado ali no Botafogo, o Fluminense. E tá nessa briga para conseguir a vaga aí de forma direta na fase de grupos da próxima Libertadores da América. E aí, quem ficou triste ali entre 7h30 e 9h30, terminou a noite, de certa forma, feliz, porque o que parecia que ia ser uma distância de 5 pontos caiu para uma diferença de 2 pontos. De 2 pontos. Então agora a história é a seguinte: Palmeiras precisava torcer por uma derrota do Flamengo e ganhar seus jogos para igualar ali e passar no número de vitórias, certo? Sim. Agora, o Palmeiras precisa torcer para que o Flamengo empate um jogo. Claro que o Palmeiras vai ter que vencer suas partidas, e vai ter Fluminense pela frente, inclusive, né? Para poder igualar em número de pontos e no número de vitórias passar o Flamengo. Vitor Birner, o que parecia uma noite complicada ali para o Palmeiras, de repente, até no final das contas, parece que até melhorou. Não muito, mas acabou melhorando porque o Flamengo deixou escapar a oportunidade que teve e o Fluminense foi bem demais. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Eugênio, Jean, Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Tem acontecido, né? Dos times poderem tirar proveito de situações como essas e não conseguirem os resultados que precisam. Tanto o Palmeiras já teve essa chance, Flamengo teve hoje. Outra, é óbvio que o jogo do Flamengo hoje era um jogo muito mais duro que o jogo do Palmeiras. O Vitória foi um time muito guerreiro e o Palmeiras foi se perdendo ao longo do jogo. E o Fluminense não, como você mesmo disse, fez um primeiro tempo de alto nível, tirando proveito de erros do Flamengo, neutralizando completamente o sistema de construção forte do Flamengo. Os lados de campo com o Luiz Araújo e Samuel Lino hoje não funcionaram definitivamente e no mínimo, quase sempre um deles consegue
ajudar bastante a equipe. Hoje nenhum deles foi bem, o resultado foi merecido e a briga continua exatamente igual, porém com uma rodada a menos. Ou seja, no raciocínio assim, mais detalhado, eu concordo contigo. O palmeirense estava muito preocupado, o Flamengo teve a chance de abrir uma grande vantagem, mas quando você mantém uma diferença dessa, mesmo tendo um clássico e o outro com um jogo mais fácil, com uma rodada a menos, se eu for esquecer o jogo do Palmeiras e pensar só na rodada, eu acho que ela ainda foi um pouquinho melhor para o Flamengo. O Flamengo continua ali com a sua distância, e né? Uma rodada a menos para o Palmeiras tirar. Uma rodada a menos para o Palmeiras tirar. Lembrando que aí, de novo, você pode olhar o copo meio vazio, meio cheio, tem otimista, o pessimista. O otimista também pode olhar e falar assim, tá bom, agora o Palmeiras é que vai pegar o Fluminense. Sim. Né? Agora é que vai ser o Flamengo recebe o Bragantino. E o Flamengo vai receber o Bragantino. Quer dizer, a coisa vai ser diferente. O que não dá para entender nesse primeiro tempo do Flamengo, né, Eugênio? A gente vai falar aqui de data FIFA, evidentemente, para Palmeiras, para Flamengo, o quanto pesou. O Flamengo não teve o Arrascaeta, não teve o Vinha, por exemplo. Danilo acabou entrando no segundo tempo. Mas o Palmeiras também, com alguns desfalques, jogadores que acabaram entrando no segundo tempo para ajudar também, mas não conseguiram. Independentemente de data FIFA, o primeiro tempo do Flamengo, em que pese toda a virtude do Fluminense, mas foi um primeiro tempo apagadíssimo para uma equipe que entrou ali com a faca, teria que entrar com a faca nos dentes para poder ampliar uma vantagem aí na briga pelo título, hein, Eugênio? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, para os companheiros, fãs de esportes. Mas é difícil a gente medir exatamente se o time entrou com mais intensidade ou menos intensidade, mais ligado ou menos ligado. O Flamengo tinha uma questão de muita insegurança na sua defesa pela entrada do menino na zaga, o João Vitor. Isso acho que se alastra para todo mundo. Está todo mundo preocupado, achando que tem que cobrir, que pode acontecer alguma coisa. É muito psicológico isso. Contra o Fluminense que entra ali, não dá para dizer que o Fluminense entrou leve no jogo, porque o Fluminense está numa briga direta por uma vaga na Libertadores, na fase de grupos da Libertadores. Se o Campeonato Brasileiro tivesse só as últimas 10 rodadas, hoje dividiria a liderança com o Palmeiras. O momento do Fluminense é um momento... Vem muito bem. Interessante. Mas hoje ele, por exemplo, ficou com a vitória, fica a 1 ponto do Botafogo, mas ainda tem o jogo do Bahia, que está 1 ponto atrás dele. Esses 3 times brigam por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, que é algo muito importante para quem está nessa faixa de classificação. Então, não é que o Fluminense tenha entrado leve no jogo, mas ele entra com uma responsabilidade menor que a do Flamengo. O Flamengo tem tinha o peso de entrar em campo e matar o campeonato. É o que podia ter acontecido. O Flamengo poderia abrir 5 pontos para o Palmeiras e ficar tranquilo pensando na final da Libertadores. Não foi o que aconteceu. Eu acho que passa. E aí, você falou que a gente vai tocar no assunto. Eu não quero deixar de tocar no assunto da abertura do campeonato. Os dois são profundamente prejudicados pelos jogos na data FIFA. Sim. O jogo de hoje é na data FIFA. Acabou ontem, né? Eu concordo com você. Não deu tempo dos caras voltarem. Não deu tempo dos caras voltarem. Voltou um mais cedo, voltou. Aí entra no segundo tempo, o Vitor Roque. Não dá para contar com isso. E são jogadores decisivos, tanto que estão em suas seleções. Sim. São jogadores que fazem a diferença. O Flamengo sem o Arrascaeta perde muito na produção ofensiva. Essa rodada era do fim de semana. Era a rodada do fim... Num lugar civilizado, era uma rodada... Claro, em todos os campeonatos europeus... Só que os dois presidentes de Flamengo e Palmeiras, quando tem um microfone pela frente, trocam farpas e não atacam esse sistema. Só uma coisa... Nesse caso aqui, o Flamengo atacou e o Palmeiras aceitou. O Palmeiras aceitou. Mas ok. São questões do dia a dia da disputa. Mas não dá mais. O campeonato no momento vai que você faz uma revisão de calendário, não dá para continuar aceitando que aconteça isso. O campeonato vai parar. Em todos os próximos anos você não vê esse debate hoje. Eles vão só na época chiar um pouco. Então, assim, eles são cúmplices. Até que me provem o contrário, todos os presidentes de clube são cúmplices do calendário ruim. Todos. Até aqueles que botam um time reserva na Libertadores para disputar estadual. São cúmplices, pois não reclamam. Isto posto, boa noite. Agora, esses jogos de hoje, é claro que existe a ótica da disputa do título. E aí deixa os adversários em segundo plano. Sim. Mas o Vitória briga ainda para não cair. E o Fluminense, ele está disputando uma vaga para a Libertadores da América.
Tá ali. Botafogo tem 55 pontos, Flu 54, o Bahia 53 com jogo a menos. E é o seguinte, quem sobrar daqui, é claro, tem a final da Libertadores e tal, mas é preciso tomar cuidado, porque a vaga direta está muito longe, né? É uma vaga direta contando que você vai para Z5. 5. São 4 partidas para a maioria aqui, 12 pontos. Se tivesse ido hoje a diferença para 5, o Flamengo teria 5 pontos de diferença, restando 12. Então, o jogo de hoje era um jogo... E teria computado uma vitória a mais agora o Flamengo. Não era um jogo para colocar faixa, mas era um jogo para uma vantagem que desestimula o adversário. Isso. Deixa o adversário na lona, caído, pensando, bom, aqui já foi, agora eu vou concentrar meu pensamento apenas na final da Libertadores, onde eu posso dar o troco. Então, o Flamengo hoje deixou de ganhar o título? Não é bem assim, mas assim, a faixa estava sendo colocada e retiraram a faixa. Porque 5 pontos, quando você tem 12, uma coisa é 5 faltando 30 rodadas, a outra 5 faltando 4. Então, assim, hoje o Flamengo realmente, na ótica da disputa do título, o Palmeiras tropeçou em casa, o Flamengo no Maracanã, o Flu era mandante, mas não era assim uma coisa, não é tão estranho, mas o Flu jogou muito bem. A impressão que você tem hoje, para dividir na disputa pelo título, é que todos os jogadores do Palmeiras e todos os do Flamengo jogaram a data FIFA na China e voltaram para jogar hoje. Todos. Porque aqueles que estavam treinando, você pegar o ritmo do Flamengo, o ritmo do Palmeiras, é só para baixo. É claro que as ausências detonam uma disputa de título, como já aconteceu em outros meses, porque a data FIFA não vem atrapalhando de agora, então a gente tem que olhar para trás, alguns aproveitaram, outros não. Isso é um dano terrível para o futebol brasileiro, quando você sabe que Palmeiras e Flamengo investem e tem um orçamento gigantesco e um detalhe no calendário pode tirar um título de um deles. A gente não está falando de um terceiro. E mudar o rebaixado também. Vale lembrar. E o rebaixado também. Se olhar a data FIFA como um todo, foi pior para o Palmeiras. Então, perdeu 5 pontos. Isso eu lamento profundamente. Agora, o jogo do Vitória foi um jogo condicionado e com o tempo o Vitória foi percebendo que dava para empatar, porque o Palmeiras com ritmo muito baixo, a gente vai falar dele. E no caso aqui do Flamengo, um Flamengo também com ritmo, circulação baixa, uns encaixes do Fluminense no começo, eu digo, como estratégia subir o dia foi excepcional, porque a estratégia que ele pensou segurou o Flamengo, né? Nem impediu o Flamengo de jogar. E outra, a data FIFA atrapalha. Mas Bruno Henrique, novidade no Flamengo, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino, o Saul Nigues, Pulgar, são novidades no Flamengo. Você fala assim, é um Flamengo descaracterizado? Não é. E aí a gente volta para aquele papo. Eu lembro que a gente estava conversando outro dia, né? A gente estava conversando outro dia. Elenco. Não adianta falar que tem um dia que o elenco é maravilhoso e quando o elenco vai jogar a data FIFA que atrapalhou também. É claro que atrapalha, mas este elenco tem um poder de resistir à data FIFA. E não resistiu hoje. Então, o Flu fez um partidaço. É um elenco com mais opções do que o elenco do Palmeiras, se a gente parar para pensar, até com mais qualidade. Sem jamais esquecer o Fluminense. Sem dúvida. O que o Fluminense fez, tá? E a gente pode entrar também em detalhes como Canóbio marcando o Ayrton Lucas e o Samuel Xavier na sobra. Do Canóbio. Isso é raro de se ver. Uma dedicação fenomenal e que deu resultado, tá? Isso. Boa noite, Jean. Boa noite. Bom, primeiro assim, acho que Flamengo e Palmeiras fizeram partidas muito ruins, ambos, mais uma vez. E acho que a gente precisa olhar um pouco para isso, e claro que tem a ver com a data FIFA, mas não tem a ver só com a data FIFA. Porque o Palmeiras vem de 3 jogos muito fracos mesmo, depois da gente exaltar muito o futebol que o Palmeiras estava jogando.
O Flamengo vem de resultados melhores que o Palmeiras, mas se você for ver como o Flamengo, o momento em que o Flamengo consegue vencer do Lanterna Sport... Primeiro tempo contra o Sport foi preocupante. Exato. E eram, assim, é no momento em que o Flamengo tem 2 jogadores a mais que o Sport que ele consegue virar o jogo, porque ele estava perdendo. Primeiro tempo com o Santos, muito ruim também. Acabou achando um gol ali no momento em que o Santos era superior. Então, assim, tanto o Flamengo como o Palmeiras estão jogando mal, estão jogando muito abaixo do que já jogaram. E foram 2 times que, em determinado momento do campeonato, eu não sei se isso se mantém, acredito que não, tinham campanhas históricas, as suas melhores campanhas na história dos pontos corridos. Então, assim, não é coincidência, não pode ser coincidência que os 2 times que foram para a Copa do Mundo, que tem que jogar na data FIFA, que são vítimas certamente desse calendário, por melhores que sejam seus elencos, porque na hora que você muda o elenco, o time também, a qualidade vai cair. Eu acho que... E é bom quando acontece com os 2, porque aí não fica aquela coisa de... porque senão, na visão do torcedor, você vai, tá falando isso porque o time é esse, tá falando aquilo porque o time é esse. Não. A gente está falando dos 2 times que tiveram uma queda de rendimento absurda, mesmo nas vitórias, o Flamengo acho que caiu de rendimento. E é óbvio que isso é culpa da desorganização do futebol brasileiro, da porcaria do calendário, do fato de que eles continuam jogando em data FIFA, né? Menos do que antes, mas continuam jogando em data FIFA, que eles continuam fazendo um número de jogos muito acima. E é uma pena, porque, cara, era a reta final, que tudo bem, a emoção ela não está perdida, como a gente tem visto. Mas ela não está perdida muito porque os 2 estão tropeçando. E não porque os 2 estão voando, porque houve um momento que a gente falou, cara... É difícil alguém pegar esses 2 times, né? O Cruzeiro tá lá tentando, se esforçando, mas é difícil alguém pegar esses 2 times no nível que eles chegaram a apresentar no campeonato. Então, deveria valer como um alerta para a CBF, para tentar melhorar as coisas que a gente já não aguenta pedir mais, para que sejam melhoradas. Olhando para os jogos de hoje, eu acho que são tropeços muito diferentes. Eu acho que é claro que o torcedor rubro-negro ele fica... muito magoado no momento em que ele podia praticamente ver o seu time assegurar o título brasileiro, porque eu acho que o que o Calçade falou, assim, são 5 pontos, faltando 12 para disputar, e lembrando, o Palmeiras joga os 3 últimos fora de casa, era uma vantagem muito grande, muito grande. Então, se o Flamengo vence hoje, acho que ele praticamente asseguraria o título, e essa mágoa do torcedor talvez seja compreensível. E só um parênteses, Jean, seria muito bom para o Flamengo chegar na final da Libertadores com essa margem de 5 pontos, que a pressão do Palmeiras aumentaria muito, né? Exato, porque aí fica aquela coisa, o título já é de um e o outro tem que ganhar a Libertadores. Porém, assim, apesar de entender essa decepção e essa mágoa do torcedor do Flamengo, a gente está falando de um clássico contra um time que briga por vaga na Libertadores. Então, olhando para isso, acho que o tropeço do Palmeiras jogando em casa contra um time que briga contra o rebaixamento, ele é maior do que o tropeço do Flamengo. Parece uma incoerência, porque você fala, o Flamengo perdeu e o Palmeiras empatou. É um clássico, né? Mas assim, é um clássico. Eu acho que olhar para esse jogo e acreditar na possibilidade de vitória do Fluminense... Acho que qualquer um acreditava que o Fluminense poderia vencer. Sempre é possível. Sempre é possível. Então, acho que são resultados diferentes. Claro, o Palmeiras soma 1 ponto, o Flamengo não soma nenhum, mas eu acho que o tropeço, olhando para adversário, o mando de campo, o contexto, o tropeço do Palmeiras é maior. O Palmeiras foi uma decepção e o Flamengo foi uma frustração. Isso, acho que é por aí. Boa definição. Lembrando que amanhã tem Juventude e Cruzeiro. Sim. Ganhar lá em Caxias não é fácil, mas se ganhar, ele fica a 2 pontos do Palmeiras e a 4 do Flamengo. Lembrando, sem ter Libertadores. Sem ter Libertadores, porque enquanto eles estarão lá jogando a Libertadores, o Cruzeiro vai jogar aqui. E se continuar vencendo os jogos, se a vantagem for essa, de 2 pontos para o Palmeiras e 4 para o Flamengo, quando os 2 voltarem, ele pode estar na frente do Palmeiras e a 1 ponto do Flamengo, sendo que o jogo pós-final de Libertadores é sempre o jogo da ressaca. O pós-Libertadores, ressaca para quem ganhou e para quem perdeu. Para os 2. Exatamente.